Olá, pessoal, todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma edição do Tech Business. Hoje temos aqui como convidados o André Palma, da Atlassian, o Ricardo e o Thiago, da Agile. E sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos falar aí sobre como foi o evento lá em Las Vegas. Então, pessoal, muito bem-vindo. Estamos aqui. Quem está assistindo, por favor, não esquece de curtir lá a gente no nosso canal. E, André, e aí, como foi lá? Se apresente aí, fique à vontade. Quem é o André? De onde veio? Para onde vai? Como foi o evento? Fique à vontade, vamos puxando aí. Claro, claro, maravilha, Ivan. Obrigado. E óbvio, antes de começar, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu tenho uma admiração muito especial aí pela Agile Inc. Já conversei com você sobre isso, né? Enfim, a gente tem tido alguma relação muito, muito legal. Então, estar aqui, poder conversar com vocês e contar um pouquinho do que a gente viu nesse nosso evento é fantástico. Obrigado aí pelo convite. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Meu nome é André Palma, eu sou Partner Manager na Atlassian para principalmente Brasil. A gente não está definindo muito bem território, mas vamos dizer que os partners, né? Todas as estruturas de canais que a gente tem no Brasil e um pouco ali Uruguai, Argentina, enfim, eu sou responsável não só pela estratégia de go-to-market, mas também por dar, né, um apoio, suporte e desenvolver, ajudar esses partners a se desenvolverem. Bom, o evento, eu vou confessar para vocês, claro, sempre suspeito para falar, mas a minha perspectiva foi um evento excelente e coletei feedbacks parecidos para validar se a minha percepção era correta. Eu venho acompanhando, eu venho indo a este evento desde 2017. No início, eu me recordo que nós tínhamos uma abordagem muito orientada a features, então era feature nova, e muito dos Gira admins, né, que é como a gente chama internamente, aplaudiam, gostavam. Agora podemos fazer um archive em bulk. Pô, o pessoal aplaudia. Coisa assim que eu me lembro que olhava, não muda a minha vida em nada. Mas tudo bem, eu acho que eram coisas que o mercado vinha pedindo, né, e o nosso público era muito orientado a essa camada de usuários. É óbvio que uma evolução é gradual, mas eu percebi uma mensagem muito bem desenhada no evento deste ano, que já traz, claro, uma mensagem totalmente diferente, não só sobre a estratégia, para onde a Atlassian está olhando, mas também como os nossos clientes, os nossos partners, todo o ecossistema, né, que participa desse evento, pode trabalhar conosco e obter sucesso, cada um nos seus caminhos. Né? Então, eu tive essa percepção e, óbvio, a gente pode entrar no detalhe depois, qualquer dúvida, pergunta, e fiquem à vontade. Bom? Boa, show de bola. E aí, seu Thiago? Quem é o Thiago? De onde veio? Para onde vai? Como foi Vegas? Foi tudo bem em Boa, Vegas? Tudo tranquilo? tudo na paz. Bom, Boa. sou o Thiago, sou Head de Operações da Agile Inc., né? Trabalho com a parte de consultoria, né? Prestação de serviço com os nossos clientes. Também sou Professional Scrum Trainer pela Scrum.org. Nós, diferente do André, né, que já de longa data aí no evento e tudo mais, foi a nossa primeira participação presencial no evento, né? O ano passado a gente acompanhou algumas coisas do modelo virtual. Então foi uma grata surpresa, principalmente pelo tamanho do evento, né? Eu confesso que eu achei que era um evento menor, assim, de menores proporções, em termos de quantidade de pessoas e expositores e tudo mais. E tinha bastante expositores, assim, né? Bastante parceiros, prestadores de serviços e tudo mais, dentro de um ecossistema bem bacana. Então a gente pôde, além, obviamente, de ter toda a questão das features, dos lançamentos, do que estava, mas foi uma ótima oportunidade também para fazer negócio, né? Para conhecer outras empresas, para estreitar parcerias e relacionamento com outras pessoas. Foi bem bacana, foi uma grata, como é que fala? Surpresa, né? Foi uma grata surpresa ter visto um evento desse tamanho. Eu não me lembro de quantas pessoas teve ao total do evento, se você souber e puder falar, André, seria bacana. Claro, claro, foram ao redor de 4.000 pessoas, né? Os números que eu obtive, eu acredito que a gente estava em torno de 4.000. É possível que seja 4.500, mas no final, assim, sem ter feito, né, aquele scout final, acho que entre 4.000 e 4.500 pessoas, né, Leandro? Uau, bastante gente. E o seu Ricardo? E aí, seu Ricardo, foi tudo bem? Tudo Boa ótimo, graças a viagem? Deus. E aí? Fizemos, sim, foi tudo tranquilo. Bom, sou Ricardo Avigro. Atualmente estou na parte de pré-vendas aqui dentro da Agile Inc., né? Saí um pouco ali da área de operações.
Então, trabalhando bastante agora nessa questão de pré-vendas e olhando essas questões da Atlassian. Para mim, o evento foi assim fantástico, foi uma avalanche de informações e, como já comentou, né, a questão do network ali, de você conhecer outros parceiros, de você conhecer novos produtos, conhecer um pouco mais desse universo. E aí até comentaram uma frase lá que quando você estava jogando bola ali na rua, você ia beber água na mangueira, né? E aí aquela aguinha que sai pouquinho ali, só que a mangueira é aquelas mangueiras de bombeiro, então vem aquela absurdo de informações, você não sabe para onde ir, o que olhar, muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo, então assim, foi uma experiência assim fantástica. Legal, boa. Bom, muito bem-vindos. E aí, falamos aí um pouco de primeiras impressões, mas saindo de lá, vocês, falando de impressão, o que vocês acham, do ponto de vista de vocês, que foi o que chamou mais atenção? O que vocês acham que, poxa, isso daqui... Olha, se quiserem, eu posso começar. Se quiserem, eu posso começar, assim. Na minha opinião, obviamente, dois lançamentos, né, que por trás sincronizam diretamente com tudo aquilo que nós escutamos como estratégia, com tudo aquilo que a gente escuta no mercado sobre expectativas, né, e uma execução brilhante, assim, que foram, primeiro, obviamente, a parte do AI, e a gente chama de Atlassian Intelligence. Eu confesso para vocês que nós temos aqui, né, informações, a gente tem o assistente virtual, mas eu não tinha a percepção da magnitude do que foi anunciado. Assim, eu não tinha essa ideia, eu imaginava que a gente estava em alguns estágios anteriores. Eu fiquei surpreso com a maturidade, né, e a complexidade do que foi apresentado. Foi fantástico. Depois, obviamente, se você quiser que a gente entre um pouquinho mais em detalhes sobre o que faz, o que não faz, pode me perguntar aqui que eu trago algumas informações sobre isso. O segundo ponto, que para mim também foi assim fundamental, talvez até passando um pouco despercebido, mas quando eu olho algumas coisas, né, quando eu vejo algumas coisas que estão acontecendo, eu vejo que jogada estratégica maravilhosa foi o board para o Confluence, né? Então, os boards para o Confluence, que agora me permitem não só post-it, mas, enfim, vídeos. É uma dinâmica completamente diferente de atuação junto com o Confluence. E isso também, assim, joga luz, né, para o que a Atlassian hoje está pensando para o futuro. Então, esses dois lançamentos, assim, eu acho que foram aqueles momentos, né, uou, dentro do evento, o pessoal, né, ficou com o olho arregalado, trancou a respiração e teve que parar um pouquinho para pensar, cara, o que está acontecendo em relação a isso. Depois, claro, teve muitos outros pequenos detalhes e questões que eu acho que a gente pode, né, tendo tempo também explorar, mas de acordo com a sua pergunta, sendo objetivo, esse para mim foi o grande momento do evento. Legal, boa. Ricardo, Thiago, o que chamou a atenção de vocês? Essa parte da inteligência artificial, sem dúvida, né, fantástico, assim, e de como está sendo utilizado, né, então, não é simplesmente, eu tenho aqui, né, mas de tudo que ela oferece. Tem essa questão também que eu achei bacana, né, de a gente não ficar migrando tanto do whiteboard, então já tem ali no Confluence, então dali você joga para o Gira, do Gira você joga para lá, um Figma você joga para lá, então, assim, é um negócio bem bacana. E o que eu achei legal também foi do Gira Product Discovery. Ou seja, às vezes a gente está ali fazendo toda aquela inception e a gente tem que trazer ferramentas auxiliares, então parte delas a gente consegue utilizar dentro dessa própria ferramenta. Então a gente começa cada vez mais usar as ferramentas para, ao invés de eu ficar saindo e tendo várias ferramentas apartadas, né? Então você consegue fazer isso tudo dentro da própria Atlassian. Legal, boa. Bom, para mim foi as duas coisas que o André falou aí, o whiteboards dentro do Confluence e a Atlassian Intelligence, né, que trouxeram bastante coisa, mas para trazer algo diferente do que o pessoal já falou, eu também achei bastante interessante a preocupação com a parte de infraestrutura, né, tanto com escalabilidade, então, o próprio Gira Software melhorando a quantidade de acessos simultâneos, né, para 50 mil, JSM dobrando, a parte de segurança, uma preocupação bastante forte com segurança e com residência de dados. Então, ainda não tem no Brasil, né? Acho que está no roadmap aí de ter a residência dos dados no Brasil, mas já tem na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha. Então, isso é algo que a gente vem enfrentando alguns problemas quando a gente está falando de governo,
né, que fala os dados precisam estar no Brasil, então isso também me chamou a atenção, porque é algo que às vezes a gente tem uma dificuldade quando a gente está falando com o cliente, e vendo que eles estão olhando para isso, que isso está dentro do roadmap, já fica um pouquinho mais tranquilo da gente conseguir trabalhar com cloud, com o governo também nesses aspectos. E banco também, né, que olha muito para esse tipo de segmento, esse tipo de cenário. Legal. Boa, fiquei muito curioso para saber, sim, quero entrar um pouco mais em detalhes, se puder. Então, por exemplo, eu sou lá o CTO ou um líder técnico, pensando ali em algumas personas. O que essa parte de inteligência, ela de fato vai me ajudar no meu dia a dia, né? O que vai acelerar um processo, vai acelerar uma tomada de decisão, um insight? Na prática, o que isso pode me ajudar? Claro, Ivan, não, acho que a pergunta é excelente aí. Vou trazer também algumas informações, depois o pessoal, o Thiago e o Ricardo aqui podem complementar, né? Desde que a gente fala em inteligência artificial, né, nos últimos meses, vamos ser um pouco mais honestos, assim, nos últimos meses, a gente sempre fica idealizando, né? Poxa, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? E é muito do que se fala, né? Como um assistente, como um apoio. Mas vamos ser honestos, fora os testes, as brincadeiras, né, as validações, o pessoal ainda está tentando entender o que eu faço com isso, né? E o que, para mim, assim, foi transformador foi a demonstração da aplicação de fato no dia a dia. Foi a primeira vez, e pode ter sido, né, uma questão minha pessoal, mas foi a primeira vez que eu vi a inteligência artificial nos seus conceitos recentes sendo aplicado como uma ferramenta de ganho de produtividade. Então, vou dar alguns exemplos, né? Vou começar com um exemplo mais trivial. Se eu sou alguém que administra o Gira, que cuida dos workflows, que construa algumas coisas, a gente tem uma linguagem, né, para fazer as queries, o JQL, né, num bom português, assim. Ela já é uma linguagem, né, bem simplificada, mas ainda muito técnica. Então, hoje eu escrevo numa linguagem natural, olha, eu gostaria de ver um board com todas as issues ou todas as informações relacionadas a projetos que foram cancelados nos últimos 2 anos da área X. E ele monta a query. É algo impressionante. Ele monta a query para nós. Ou seja, eu começo a jogar alguns conceitos, né, de desenvolvimento, ou começo a abrir um pouco algumas janelas, né, que antes eram restritas para os times de desenvolvimento e técnicos, também para que toda a equipe, né, qualquer pessoa que trabalha no financeiro, né, que trabalha no marketing, vendas, times de negócio, também possam desenvolver e usar o potencial máximo das análises de dados. Depois tem outras aplicações. Se eu estou no Confluence e vamos dizer que eu tenha, né, uma ata de reunião ou, quiçá, uma transcrição de uma reunião, vamos dizer, esse nosso podcast aqui, essa nossa sessão. Eu simplesmente jogo isso e aqui há 2 estágios. Um estágio, né, para, através da AI, que a transcrição em múltiplas línguas já seja traduzida no texto. A gente já tem isso, né? Mas, enfim, sem aqueles errinhos que a gente conhece normal, já bem desenvolvido. Mas o segundo, eu posso fazer uma pergunta que é o seguinte. Por favor, em bullet points, quais foram os 5 principais itens do podcast? E ele constrói 5 bullet points com os principais itens. Isso pode me ajudar a fazer pós-mortem de reuniões, pode me ajudar. Quais foram as decisões tomadas na reunião com a minha equipe? Eu mando a transcrição e pergunto para o Confluence, quais foram as decisões tomadas na reunião de ontem? Ele pega e monta. Vocês decidiram A, vocês decidiram B, vocês decidiram C. É impressionante. E, óbvio, a partir disso, eu derivo para possibilidade de fazer perguntas, né, dentro de chats. A gente já tem um pouco disso hoje, mas aplicado a toda essa base, que é Trello, olha só que interessante, Gira Service Management e Confluence. Então, eu começo a usar dentro do Teams, dentro do Slack, posso começar a fazer perguntas e ele vai me responder. Por exemplo, qual a política de viagens, né, da minha empresa para países do leste europeu? Vou dar um exemplo aqui, vamos pensar numa grande corporação, uma multinacional, né, uma empresa global. Ele vai encontrar e vai mostrar, e vai escrever, não vai te dar um link, ele vai escrever, olha, você pode isso, você pode aquilo, enfim. Então, enfim, senão vou falar todo o podcast aqui, que são muitas coisas entusiasmantes, né? Mas foi muito legal ter percebido e eu ter me enxergado ganhando produtividade no meu trabalho. E eu não tinha visto isso ainda, por mais que a gente fale sobre inteligência artificial nos últimos meses. Não, com certeza, né? E assim, entusiasma demais, né? Porque quando você olha e você fala, poxa, numa linguagem natural, então às vezes por mais que você tenha alguém ali que conhece,
mediano, se ele souber fazer a pergunta da forma adequada ali, de uma forma de linguagem natural, ou seja, da forma que a gente está conversando, né? Vai entender e vai te dar ali os principais insights, vamos dizer assim, né? Excelente, muito bacana. Agora eu fiquei curioso para usar. Né? Volta aquele lado técnico nosso, né? De, deixa eu dar uma olhada aí, né? Deixa eu... Exato. E detalhe, tá? Já me inscrevi ali pedindo a liberação para poder começar a utilizar a ferramenta. Né? Porque já tem ali a opção, faz um pré-cadastro já. Boa, excelente. E aí, Thiago, o que você acha aí de tudo isso? O que você viu também como insight aí? Eu acho que assim, a pergunta que você fez antes para o André, né, olhando para o executivo, né, acho que o executivo vai ter uma percepção muito na diminuição do custo da equipe e na diminuição do tempo da execução das tarefas, seja ela dentro do IT, do help desk, do service desk, seja ela através do time, né? Pressionou muito como um atendente de um help desk ali, de um service desk, ele pode usar a ferramenta para trazer vários ganhos de produtividade e assertividade dentro das respostas, né? Então, você consegue... Teve até uma demo que demonstrou uma atendente lá respondendo uma solicitação de troca de notebook, que chega no final do expediente dela e ela atribui isso para uma outra pessoa que está no outro lugar do mundo e vai receber aquilo, né? E aí, ao invés do novo atendente ficar lendo todo o histórico para entender o que é aquilo, ele só vai lá, clica em sumarize isso aqui para mim, e a própria AI já traz lá o ó, aconteceu isso, você tem que fazer isso e tudo mais, né? Então, já traz ali um resumo que ele já está up to date no que ele precisa executar. Também a questão das respostas, né? Então, na hora que ele for escrever uma resposta, ele, não gostei muito do meu texto, deixa eu mudar o tom aqui, muda o tom, escreve isso aqui para mim. Então, ela já gera várias conversas ali muito interessantes, com texto rico e tudo mais. Então, é bem interessante. E quando a gente pensa, né, para mim, assim, o que ficou... Porque muita gente pode falar, mas o ChatGPT não faz isso, né? Por que eu usaria a inteligência o Atlassian Intelligence ao invés do ChatGPT? Para mim é o contexto, né? Tá dentro da ferramenta, tá integrado com todo o teu ecossistema, com Confluence, com Jira Software, Jira Service Management. Então, todo esse conhecimento que tem dentro da tua organização, o ChatGPT não tem. Então, você usando a ferramenta ali no dia a dia, ele já vai trazer respostas muito mais próximas da tua realidade, com a tua linguagem de negócio e tudo mais, dentro da ferramenta. Então, eu achei fantástico nesse ponto. Diminuição de custo operacional e de tempo de entrega, eu acho que vai trazer grandes benefícios. Boa. E é bem colocado esse ponto que você trouxe, Thiago, porque quando a gente fala ali do ChatGPT, por mais que você está ensinando ali, não tem acesso a informações, entre aspas, sensíveis, né? Que está dentro do seu ecossistema, que está dentro da sua base. Então, você tem que acelerar ali e gerar essa base de conhecimento, esse aprendizado dentro da sua empresa, e não lá de fora, né? Vamos colocar assim, né? Então, faz todo sentido. E aí, seu Ricardo, algum insight? Se você tivesse ali no dia a dia... Não, acho que é exatamente isso. E até, assim, muda um pouco a cultura ali da empresa, onde você começa a enriquecer o seu banco de conhecimento, onde você começa a documentar, e com base nisso, esse chat consegue te ajudar cada vez mais, né, essa inteligência, porque conforme você tem mais informações ali, ela vai conseguir aprender mais da sua empresa, do que você precisa, do seu fluxo de trabalho. Então, eu acho, assim, é fantástico, realmente. Eu acho que vai mudar muita coisa. A velocidade da informação ali, na rapidez, seja das respostas, ou de como flui também essa informação dentro da empresa. Eles falam até da questão do próprio fluxo de trabalho dentro do Gira ali também, de trazer insights, de trazer sugestões de como parametrizar. Então, eu acho que vai ajudar bastante as empresas a utilizarem da melhor forma, né? Não simplesmente ter ali a ferramenta, só mover algumas tasks ali, ou não. Usar a ferramenta na sua plenitude ali. Boa. E olhando o ecossistema ali, então, por exemplo, você tem as extensões, os plugins, né? Vocês viram alguma novidade, alguma coisa assim que também chamou a atenção? Dentro do próprio evento tinha ali os expositores, né? O pessoal ficava me mandando umas fotos aqui, outra ali. O que vocês enxergaram ali como uma coisa diferente? Eu vejo assim, primeiro, algo que vai ao encontro, né, e talvez venha encontro, né, que são muitos expositores explorando, obviamente, a inteligência artificial para aplicar isso dentro do ecossistema da Atlassian. A grande pergunta que fica
será que o que eles estão propondo é diferente do que o Atlassian Intelligence está propondo? Será que eles conseguem de uma maneira mais específica? É possível, porque o objetivo dos vendors de app é serem bastante específicos, né, em determinados problemas de negócio. Então, quiçá, esses vendors vão poder ir além com o Atlassian Intelligence para resolver um problema que talvez, de forma geral, não seja uma feature do intelligence natural da ferramenta. Então, eu vi muitos vendors focando nesse tipo de solução. E vendors também se preocupando com a parte de segurança dentro do ambiente cloud, né? Então, naturalmente, o ecossistema da Atlassian, ele tinha uma presença forte com apps desenvolvidos para as soluções on-premise, obviamente por uma questão de facilidade, de histórico, né, de conhecimento nato, e já estavam no mercado há mais tempo, mas eu percebi também uma virada com os vendors de apps muito inclinados na nuvem, obviamente, né, para a nossa plataforma de nuvem, mas uma pegada de segurança bem forte, falando muito sobre isso, né? Nas minhas conversas com eles, eu via esse discurso bem integrado com o discurso de proposta de valor do que eles estavam montando. Boa. Muito bom. Esse é o Thiago. Alguma coisa? Ricardo? Eu acho que teve muita coisa de integração, né? De como você usar outras ferramentas que você já tem no dia a dia, desde ferramentas de testes, de automatização de teste em conjunto com Jira, ou ferramentas a parte de design, de desenhos, enfim, né? Que você pode usar, de diagramação de uma forma geral, de como você integrar tudo isso dentro da ferramenta. Então, tinha alguns players trazendo questões muito nesse sentido, de como você, obviamente você deve usar outras ferramentas dentro do teu stack de engenharia, de design, e como que você consegue integrar tudo, e às vezes, muitas vezes, sem ter a necessidade de ficar pagando licenças externas, né? Você pode, de repente, teve até um caso de um lá que falou assim, você não precisa nem usar mais o Figma, você poderia fazer tudo dentro da nossa ferramenta aqui, integrada com a plataforma. Então, tem umas coisas interessantes, sim. Boa. Ricardo, quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Não, a princípio era isso mesmo, né? Concorda? Assina embaixo. Assina embaixo. O Thiago falou e o André, então, tá falado. E, vocês estão me deixando com muita vontade de ir no ano que vem, né? Porque a gente já teve no Gartner, foi no MWC, foi no Web Summit, daqui a pouco a gente vai estar no Web Summit também do Rio. O que a gente pode estar, talvez, esperando? O que vocês acham que vai ser daqui a um ano? Eu sei que a gente não pode acertar, né, no olho da mosca, né? Ficar prevendo o futuro, mas o que a gente poderia estar esperando para um próximo evento, né? Não, pergunta fantástica, assim. Vamos lá, porque por trás dessa pergunta existe também aqui uma fundamentação conectada a como a Atlassian vem se movimentando. Então, tentar resumir para vocês, assim, este ano foi muito forte a ênfase no Work Management for All. Para que vocês entendam, para que quem também nos acompanha aqui possa entender, existem 3 áreas principais de soluções dentro da Atlassian. A gente tem a parte de Agile e, vamos dizer assim, DevOps, né? Poderia segmentar numa 4ª, mas toda a parte que tange ali ao desenvolvimento ainda de software saindo um pouco e buscando a agilidade em escala, Enterprise Agility, Business Agility, enfim, o nome que a gente queira dar, o framework que a gente queira aplicar. Essa é uma área, né? No qual a Atlassian está super bem posicionada e não só, né, fatos comprovados para o Gartner, mas também, se a gente olha para o mercado, a Atlassian é líder absoluta nesse mercado. Existe um mercado adjacente que é o Service Management, IT Service Management e Enterprise Service Management que toca, e a Atlassian veio muito forte nos últimos anos. Ela percebeu que se eu desenvolvo um produto, né, se eu trago uma transformação digital, uma hipótese de negócio, estou gerenciando, né, o valor de código, né, valor entregue para o cliente no final e capturado do código que eu desenvolvo, boa parte disso habita dentro do ITSM, porque é onde eu coloco aquela solução para funcionar, suporto ela e valido os vários ciclos de melhoria e crescimento. Então, só colocar o produto não é suficiente. E quando eu tenho isso tudo integrado, a partir da nossa percepção, nosso entendimento fundamental, a nossa missão de que a gente tem que desbloquear, né, unlock the potential of every team, né, ou seja, como fazer os times trabalharem bem, eu acho que aqui foi feito algo muito mágico. Não somos ainda líderes, né? Acho que isso tem que ser bem claro, tem players já bem estabelecidos, mas como um conjunto de solução, ela traz uma proposta de valor fantástica. E evidentemente
que a Atlassian já entende que o futuro não serão as equipes de tecnologia, de desenvolvedores, equipes de IT, equipes de negócio, cada uma no seu silo. Essas equipes vão trabalhar juntas, ou seja, eu tenho grandes... Isso já existe em algumas empresas, isso já está bem desenvolvido, e a gente sabe que tem algumas outras, né, iniciando essas jornadas. Mas eu tenho que entender aquele meu time de negócios, eu tenho que entender todas aquelas outras pessoas que, quiçá, não sejam desenvolvedores, codificadores, talvez não saibam exatamente o que é Scrum, o que é agilidade, mas eu preciso ter eles integrados dentro desse meu conceito de como colocar o valor no final para o cliente. E aí vem o Work Management for All, que é uma série de ferramentas e digamos assim, features, né, desenvolvidas para esse outro público, obviamente trabalhando todo mundo junto. Esse ano foi muito forte a perspectiva e a abordagem do Work Management for All. Por exemplo, AI, totalmente aplicada para estes outros times, a parte do whiteboards ali, né, que o Thiago reforçou, também não é somente para times de tecnologia, e outros, por exemplo, o lançamento do Atlassian Together. O que é o Atlassian Together? É um combo, né? Um pacote, no qual eu tenho Trello, no qual eu tenho Confluence e o Jira Work Management juntos em licenças com valores assim muito acessíveis para oferecer ao mercado e aos nossos clientes a oportunidade de ver tudo isso funcionando junto. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo dois caminhos. A questão da agilidade, Enterprise, Business Agility, avançando muito de um lado, e a Atlassian chamando e convidando todos esses outros times que não são tão técnicos para entender e para participar de toda essa festa, né? De toda essa plataforma de transformação conosco. E aí eu penso que no futuro, né, no ano que vem, a gente vai seguir um pouco essa jornada do Work Management e muitos anúncios de como esses outros times vão poder se conectar com o desenvolvimento de produtos de tecnologia mais fácil, de uma maneira mais rápida, mais fácil, enfim. Essas seriam as minhas apostas, né? Ou seja, estamos tentando, literalmente, diminuindo a distância entre outras áreas, né? Claro. Para a tecnologia para participar desse ciclo, né? Claro. Em linhas gerais, é isso que a gente está falando. E isso me remete até a alguns clientes que outra vez falaram, não, a gente está precisando de X licenças aqui. Eu falei, nossa, você tem tudo isso na área de TI? Não, é para a empresa inteira. Deu, peraí, volta. Mas do que você está falando? Aí começou a desenhar os value streams, não sei o que, o fluxo. Olha, os dois deram risadinha ali, mas é que eles estavam participando lá do estudo. E aí ele falou, poxa, mas sério que vai trabalhar dessa forma? Vai. Poxa, excelente. E aqui trago um exemplo, né, Ivan? Aqui trago um exemplo. Minha esposa, ela é publicitária, ela trabalha numa empresa super grande aqui no Brasil, uma empresa brasileira, não é uma multinacional, ela é brasileira, mas bastante grande, e ela é Scrum Master. Né? Esse é o papel dela, esse é o job dela. Então, eles fazem daily todo dia e eles trabalham com Jira. E ela é uma das pessoas que, inclusive, configura, arruma alguns workflows e tal dentro do Jira, sendo uma publicitária, ou seja, para um tema totalmente orientado a marketing, aos serviços que o marketing presta, né, dentro da empresa. Então, eles já têm algumas pegadas. Claro que ter os times com agilidade não é um grande passo, mas a gente fala, e a Atlassian fala, de quando todo esses times de desenvolvimento de tecnologia e times de negócio trabalharão juntos, né? Quando aquelas hipóteses de negócio se desdobrarem para diferentes locais da empresa e todos eles sincronizados trabalham dentro de uma mesma esteira, dentro dos mesmos épicos, dentro das mesmas histórias, para que ao final, de maneira incremental, eu vá gerenciando uma cadeia de valor. Essa é a percepção, esse é o futuro, e cada um está em uma parte dessa esteira, um nível de maturidade dessa esteira. Né? Exato, e é uma coisa que a gente bate muito aqui, é falar justamente isso. Peraí, vamos entrar primeiro com a sensibilização do que é isso, né? E aí depois, peraí, deixa eu te ajudar com isso, com uma consultoria, a 4 mãos, peraí, vem aqui, vamos fazer junto, e agora você consegue tocar, né, entre aspas, sozinho ali, isso possa acontecer. Nossa, excelente, muito bom saber disso. Foi por isso que eu dei a risadinha, justamente a similaridade do que a gente faz, do que a gente tenta conectar, tanto as áreas de tecnologia, as áreas de negócio, ou a empresa como um todo. Todo o value stream que a gente desenha, a gente implementa, e agora a ideia é colocar uma ferramenta que suporte end-to-end, né? Então, assim, a ideia é justamente essa. E aí, Ricardo, me permite aqui interromper, porque no início eu falei que eu admirava muito vocês. E essa é uma das razões, né? Já conversei com o Ivan, já visitei vocês, e essa é uma das razões pelas quais, desde o início, eu olhava e apontava para vocês e falava, vocês são diferentes.
Porque a gente vê muitas consultorias que avançam, e eu não digo que seja errado, mas elas têm a percepção dessa construção de vários times ágeis, o que está tudo bem, né? Acho que é um primeiro passo, a gente sabe disso que dentro, né, da progressão eu faço isso. Mas ter agilidade, ter projetos no qual eu estou transformando a minha empresa uma empresa ágil, não é fazer com que o marketing seja ágil de maneira isolada, o financeiro seja ágil, o RH seja ágil, ITI seja ágil. Ter avançar no desenvolvimento, na maturidade da agilidade organizacional, trazendo para o português, é fazer com que realmente essas cadeias de valor se desdobrem, como esses times colaboram, mas de uma forma conectada. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, e é por isso que eu sempre falei, eu acredito em vocês como o futuro, né, da Atlassian, por serem uma consultoria que já capturaram isso antes de outras, né? Boa, excelente, mas é nessa linha mesmo. Eu lembrei ali até da squad de FLV. Foi a primeira vez que a gente montou uma squad, numa equipe, né? Que é de frutas, verduras e legumes. Uau, peraí, como assim, né? FLV, aí até falar, não, é desde o produtor lá, do cooperado, e aí vai para a cadeia logística, vai até a vitrine, aí peraí, o que dá para fazer? Usa inteligência coletiva, então pegando o processo inteiro, né? E aí pensando, claro, né, em rentabilidade, otimização de processo, de custo, desperdício, e assim vai. Né, seu Ricardo? Você lembra bem disso, né? Não, né? Lembro bastante disso. Até dos encontros técnicos de abacate a gente tinha. Boa, exato. Era bem legal. Uma coisa que eu achei interessante do que o André estava falando, né, que dentro dessas nossas conversas aí com os nossos clientes, né, de unir as áreas, né, diminuir os silos e ter as áreas mais integradas, é bem comum você ver assim, eu preciso integrar o Jira Software com uma outra ferramenta de ITSM, né? Vocês fazem isso e tudo mais, né? Então, por diversas formas, né, tanto com a ITSM como outras ferramentas aí de times, que normalmente times de negócio estão mais acostumados a utilizar, de como integrar. Então, uma coisa que eu acho muito bacana dos produtos da própria Atlassian é essa integração nativa, né? Eu não preciso desenvolver nada. Então, eu posso, de um chamado no ITSM, desdobrar num ticket, numa história, enfim, para um time de desenvolvimento de software estar atuando, como vice-versa. Então, essa integração é muito, muito fantástica, que torna muito mais fluido o sistema, o ecossistema em si, e com menos custo, né? Não tem necessidade de ficar customizando e gastando dinheiro com isso. Então, acho que isso é fantástico. E aí, Thiago, de novo, desculpa mais uma vez aqui a inserção. Quando eu olho para um contexto de AI, no qual a informação, né, contextualizada, né, desculpa a redundância, ela é realmente o grande valor nisso tudo, ter isso, e a Atlassian não é à toa que ela já venha trabalhando com isso há muito tempo, porque quando eu tenho múltiplas ferramentas, legal, mas aquele contexto que o AI da Atlassian ou que um outro AI vai tentar buscar para responder, ele vai ter uma dificuldade a mais de combinar isso, pegar bases diferentes, tentar entender quais são as relações semânticas, sintáticas, enfim. Agora, quando eu trabalho isso numa estrutura, seja qualquer que seja a ferramenta, eu tenho essa base compartilhada, eu extraio o valor da AI de uma maneira muito maior, né? É incomparável. Então, conectando o que a gente falou no início com o que você trouxe agora, eu acho que esse é um pouco da beleza do planejamento da Atlassian. Por isso que eu falei brilhantemente executado, né? Parece que cai a ficha e a gente vai vendo coisas que a gente não tinha entendido o porquê, e tem pessoas anos-luz à frente já compreendendo algumas coisas. Isso até hoje me deixa assim, bem entusiasmado. Boa, excelente. Pessoal, estamos vendo aí que tem formas de acelerar, pensando em produtividade, pensando em evitar desperdício. Novidades com certeza vão surgir aí para a próxima edição daqui a um ano. E olha, já estou pensando em fazer reserva de hotel, de ticket, né? Comprar com antecedência, que eu acho que com certeza vale muito a pena, não tenho dúvida. Só o pedacinho que vocês estão contando aí, esses insights, eu acho que mais do que motivo ali para a gente estar participando e continuar participando aí dos eventos aí com a Atlassian. E aí, alguma coisa assim a mais que vocês viram ali que faz muito sentido? A gente está compartilhando agora para o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo inclusive, porque depois vai para o Spotify também, né? Às vezes o pessoal está lá dirigindo e está ouvindo um pouco mais da gente estar falando aqui. E é isso, Thiago. Deu uma risadinha? O que você lembrou? É que eu e o Ricardo tava conversando assim no voo, né? E a gente falou assim, pô, mas a gente não pode falar as coisas, porque acontece em Vegas, fica em Vegas, né? E aí, como é que a gente
Como é que a gente vai... Isso você pode. Quebramos o protocolo, a tradição, né? Não é nem o protocolo. Não, mas isso pode falar. É brincadeira. Legal, boa. Pessoal, a gente vai encaminhando aí para o encerramento. Eu quero agradecê-los aí pela participação, né, por ter vindo compartilhar conosco aí, quem está nos ouvindo, nos assistindo sobre o que aconteceu no evento. Tenho certeza absoluta aí que se você estiver passando por uma situação de redesenho de processo organizacional, né, quando a gente fala design organizacional, quando a gente fala dessa parte de acelerar a produtividade, dar mais transparência e visibilidade do que está acontecendo, eu não tenho dúvidas aí que esse papo aí com certeza gerou alguns insights aí para que vocês possam estar desenvolvendo isso na empresa de vocês, né? Muito obrigado, André, Thiago, Ricardo. Tem palavras finais aí para a gente continuar aí? Um agradecimento de novo, né, ao convite. E também, como você falou, né, o ano que vem tem de novo. Então, pessoal, para aqueles que tiverem oportunidade, né, se programem. É aberto para clientes, né, aberto para parceiros também. Existe todo um ecossistema em torno disso. Então, fica o convite, né, para que vocês acompanhem conosco, e aqueles que estiverem lá, quiserem me encontrar, conversar comigo, poxa, por favor, né, posso apresentar vocês para vários dos nossos executivos e pessoas de produto, e enfim, quem é que vocês queiram conhecer. Então, deixar esse convite e obrigado, né, Ivan, Ricardo, Thiago, aí também pela parceria de vocês. Boa. Bacana. Eu agradeço, inclusive, a própria Jaio Inc. pela oportunidade de ter ido, assim, foi muito bacana. É uma coisa, assim, que não tem volta, né? A mente explode, assim, algo que a gente vê de tudo que acontece e tenta absorver, a gente está digerindo ainda, a gente está já conversando, a gente tentando digerir tudo que aconteceu com a avalanche de informações, então, assim, realmente é fantástico. Acho que você se conectar com até mesmo outros parceiros do mundo inteiro ali, toda essa conversa que tem, você vê para onde estão indo, tendem aí, então, assim, é fantástico, isso é bacana, eu acho muito válido, sim. Boa. De bola. Eu queria agradecer ao André pelo convite, né? Eles convidaram a gente aí para o evento, o André e a Amélia, né? Que da Atlassian, que trouxeram isso para a gente não tinha ideia do tamanho do evento, foi uma grata oportunidade. E o que ele falou é verdade, tá? Então, logo no primeiro dia, ele no café da manhã dos parceiros, nós nos encontramos, ele nos apresentou para pessoas do time da própria Atlassian, para outros parceiros também que a gente não conhecia pessoalmente. Então, foi um network bem interessante. Eu agradeço você por isso, é bem bacana, vale muito a pena. E o pessoal também, eu queria trazer aqui, né, que o pessoal que ficou com dúvida aí, enfim, ou ficou querendo testar as funcionalidades novas, tiver com alguma dificuldade, acho que pode contar com a gente, pode entrar em contato com a gente aí, pelos nossos canais, enfim, que a gente consegue dar todo o apoio, uma demonstração, uma explicação aí sobre a própria inteligência artificial aí, o Atlassian Intelligence, a gente pode, de repente, tentar fazer um primeiro passo aí com vocês, tá bom? Boa, excelente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E ficamos aí com a nossa edição do Tech Business sobre a viagem para Las Vegas conhecer o evento da Atlassian. E nos encontramos na próxima. Muito obrigado e até já. Valeu. Obrigado.